Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Quero agradecer aí a turma. Tem bastante gente online aí participando, interessado aí no nosso material. A gente fica contente de ver que está saindo uma coisa bacana. Para quem não me conhece ainda, eu sou Leonardo Villani. A gente trabalha aí há quase 2 anos com WebDev. Não temos, assim, tanta experiência como alguns outros usuários, né, que já tem um tempo de estrada aí maior que a gente, mas a gente tem conseguido obter bons resultados com WebDev, com mobile e até mesmo com InDev, não tanto quanto o mobile e WebDev, mas graças à necessidade aí a gente tem conseguido garimpar alguns recursos aí e tirar um bom proveito dessa ferramenta que é o WebDev aí, que não perde nada para as demais aí, né? Muito pelo contrário, tem muitos recursos à frente e vem facilitando bastante o nosso dia a dia aí. Para iniciar, pessoal, eu não consegui acompanhar assim, 100% a primeira etapa, que foi com o Matos, mas eu acho que deu para todo mundo pegar, né, os que participaram, né, conseguiram pegar o básico do WebDev, e eu acho que nós não vamos ter problema enquanto a isso. Acho que todo mundo já está familiarizado com a ferramenta e já tem as noções básicas, pelo menos, né? Então, eu preparei aqui um programa para essa primeira aula que eu queria deixar assim, bem claro para todo mundo. Quando nós resolvemos fazer esse curso, então o objetivo seria a gente demonstrar como seria possível a gente desenvolver aplicativos intuitivos, modernos, né, com design mais profissional, vamos dizer assim, utilizando os recursos internos aí do WebDev e integrando com alguns recursos externos, né, como os frameworks, os CSS, os jQueries, de forma que a gente pudesse reaproveitar esses códigos em todo o projeto para ter um resultado legal aí. Acho que, assim como é comigo, eu acho que muita gente tem essa dificuldade, né? É difícil ser programador e mexer com web designer, né? Mexer com a parte da aparência do software, né? Dificilmente a gente tem tempo, né, para fazer tudo isso. Então, muitas vezes acaba ficando em segundo plano essa parte, né? A gente foca na funcionalidade, nos recursos, e não temos tempo para estar estudando e aplicando a parte de design, né? Que acaba se tornando aí a função de outra pessoa. Bom, hoje já é muito comum, a gente consegue comprar templates prontos, né? A gente consegue comprar, consegue achar muitos aí que são grátis, né? Até muitas vezes não tão completos, né, em relação a recursos, mas que oferece muitas funcionalidades, né? Como lá no DevCast, mostrei um pouco do Bootstrap, deixei o link lá, vou estar passando aqui também para quem quiser se aprofundar mais. É um framework aí para starters, né, que é grátis, tem material em português e ajuda muito para se iniciar um projeto, né? Ele favorece muito para a gente consiga criar projetos com uma padronização legal e utilizando, assim, gastando pouco trabalho, né, vamos dizer assim, pelo fato dele já ter muitos recursos prontos. Então, o objetivo nosso vai ser esse, a gente conseguir criar um aplicativo. Nós vamos estar usando como metodologia o desenvolvimento de um aplicativo passo a passo, como já dissemos antes, né? Vamos querer desenvolver esse projeto, nós optamos aí por desenvolver um projeto de pedidos. A ideia não é criar um produto comercial, vamos dizer assim, um software completo para atender, mas nós vamos com certeza aí tentar criar um projetinho bem funcional, que
do zero, né, startando do zero desde a análise até o final. Vamos utilizar o SQL Server e a ideia é que todo mundo consiga desenvolver do zero até o final um aplicativo funcional com esses recursos aí. Então, nós vamos sugar o máximo que a gente conseguir do template. Eu apresentei algumas opções no pré-curso, né? E eu acabei me esquecendo do primeiro que nós trabalhamos, que é um pacote bem completo também, eu vou mostrar aqui hoje para vocês. E eu queria deixar a critério da turma, sei lá, a gente fazer tipo aí uma votação e escolher qual deles aplicar. Eu pretendo aí mais para o final do curso a gente fazer uma aplicação rápida de 2, talvez 3 outros templates, apenas para ver que de um para outro, né, para demonstrar que de um para outro é muito simples. A grande maioria utiliza a mesma base, né, que é o Bootstrap, e usa um conjunto aí de CSS e jQueries. Então, na verdade, depois que você faz com um, é muito fácil implementar com outros, e aí nós vamos comprovar isso aí mais para o final um pouco do curso. Bom, eu preparei aqui esse documento, então eu deixei aqui os 2 templates que eu deixei para escolher. Eu optei por eles porque são os templates aí que eu consegui mais rápido, mais completos, vamos dizer assim, com mais recursos, com aparência bacana. Esse que é o admin. Eu tinha mostrado esse e o less, se eu não me engano, só que o less é um pouquinho mais simples. Então, eu achei que utilizaria esse. Mas não podia deixar de mostrar também o Atlante, que foi o primeiro template que nós conseguimos aplicar no WebDev. Esse aqui, ele tem uma aparência mais pesada um pouco, mas ao mesmo tempo ele também não é bem agradável. E uma das vantagens dele também é que ele é bem completo em relação a funcionalidades, né? Então, tem muitos tipos dos widgets aqui para dashboard, elementos de formulário, botões, navegadores, ó. Esse daqui, uma diferença que ele tem para o outro, que o panel dele a gente já tem o recurso de maximizar. Se eu não me engano, o admin não tem esse. Talvez a gente até conseguiria implementar. Não posso afirmar agora, nesse momento, como seria, né? Seria bem simples implementar esse panel lá ou não, porque devido à forma que foi criada, né, a hierarquia aí dos elementos, mas eu acredito que pode sim. Geralmente eu acabo optando por usar apenas os elementos de um template, normalmente, porque muitas vezes um elemento pode atrapalhar no outro, né? Então, talvez no desenvolvimento, por exemplo, do Atlante, tudo foi previsto, né? Foi previsto, testado. Então, de repente, eu tirando um recurso daqui, uma div, talvez a disposição de alguns elementos possa interferir num outro template, né? Mas talvez seja possível. Acho que ao decorrer, dependendo do que a gente escolher, a gente pode estar tentando pegar de um para o outro, até mesmo porque nós vamos utilizar alguns recursos que não tem aqui, né? Como a captura de imagens, né? Nós podemos bater fotos e gravar vídeos através de webcam, o recorte de imagens, o CK Editor, né, que é o editor de HTML, alguns controles, os user interfaces do jQuery, e a gente consegue implementar. Então, também não que não seja possível a gente tirar de um para o outro, né? Eu queria mais focar em um para a gente não ter muitos entraves e não perder muito tempo. Mas, de repente, a gente pode seguir a linha e concluindo a nossa linha aí do curso, a gente possa também retirar, né? Ver como que vai ser essa experiência de tirar alguns controles de outros templates, né? De repente pegar 2, 3 e tirar alguns elementos. Então, assim, a grande diferença do Atlante para o admin são as notificações,
o formulário, né, que tem... O outro formulário, o painel dele é um pouco diferente, mas ele tem opções também, a gente põe botões, da mesma forma que pode minimizar, ele só não tem o recurso de maximizar naquele lá. E outro que tem nesse aqui que é meio... Eu vi poucos, né, na verdade eu só achei um outro que tinha meio parecido, que é o... Aqui mesmo, ó. É o alerta dele, ó. Então esse alerta aqui tem alguns outros alertas que a gente acha na internet pode implementar também, mas esse aqui é bem bacana, também simples de implementar, né? Tem com som, ó, e o normal que é sem som. Então, inclusive esses recursos aqui nós já implementamos também no aplicativo nosso de modelo. Eu acho que até a turma estava tentando acessar, a gente estava com o link quebrado, mas já está... Eu coloquei aqui que é o VS Contratos, para quem quiser estar navegando aí depois. Está ativo, é o WebDev e a senha WebDev. Eu vou colocar junto com o material no final. Esse, nós usamos o Atlante, né? Então, ele tem... Esse daqui é um banco de dados de teste, tem algumas informações, aí, alguns registros lançados, então dá para ter para tirar uma base aí do que dá para fazer. Então, aqui nós usamos o Atlante, temos os prompts diferenciados aqui para login. Aqui nós temos a mensagem, então conseguimos tirar aí bastante coisa dele. Os formulários, então nós mudamos um pouquinho o botão, deixamos quadrado, ele era redondo, né? Mas segue aquele modelo de painel. Então, o grid normal, enfim, tem alguns recursos que você pode estar navegando depois e vendo como ficou, o que dá para a gente fazer, né? O modelinho de mensagem, de tarefa, das tarefas de cada usuário. Essa é a ideia, nós não tá... Isso aqui é só dados de exemplo, né? Não está na produção. E, bom, é isso aí. Esse, eu deixei o link lá, eu queria mostrar para vocês. Esse é um template que nós usamos. Agora, recentemente, ó, eu publiquei hoje um projeto que nós estamos trabalhando com o Jorge Barros e o Tom. É um outro projetinho, que também a gente usou um outro template. Aí é um projeto simples. Usamos os elementos do dashboard do próprio template. Já pode ver que é o mesmo padrão esse. Tem usado os mesmos padrões, né? Eles usam a mesma base, muda um pouco a aparência, né? Então, mudamos um pouquinho a definição, o botãozinho aqui. Nesse projeto aqui, a gente trabalha bastante com upload de imagens. E, na verdade, é para uma apresentação, né? Essa página em si não utiliza bem os recursos, né, ainda, mas aqui a gente deve adequar para utilizar o Bootstrap aqui também, que vai ser uma página pública que cada empresa vai ter para poder mostrar os seus produtos, né, que são cadastrados. Então, nós vamos utilizar os recursos, inclusive, que nós vamos estar mostrando no curso, que é uma página, eu acho bacana, acho que quase todo mundo também acha legal. É um modelo, por exemplo, que é um site feito numa página só. Então, os efeitos que nós temos aqui, ó, a gente vai estar aplicando lá. Lembrando que aí nós vamos utilizar os recursos do próprio WebDev, né, que ali é um conteúdo dinâmico, então cada empresa
vai conseguir ter um link dentro do mesmo aplicativo para disponibilizar seu mostruário, né? Então, nós vamos dividir a tela ali mais ou menos usando esses recursos, que é bacana. Enfim, tem muita coisa, uma observação, muita coisa a gente consegue fazer com WebDev, a gente não precisa pegar aqui uma classe de um botão, por exemplo, é muito fácil chegar a uma aparência de botão dessa utilizando o próprio botão do WebDev. Não precisamos fazer isso, mas alguns outros recursos não é possível. Então, por exemplo, no web, que eu notei assim, uma grande dificuldade que nós tivemos, por exemplo, a criação de elementos em tempo de execução é um pouco mais complicado, apesar de a gente ter o jQuery, o WebDev nos permite, né, e nos dá a função para poder executar algumas funções do jQuery, não é 100%, algumas coisas é mais complicadas um pouquinho de fazer. E nós vamos utilizar o recurso nativo de integrar com o jQuery e vamos utilizar também o jQuery via JavaScript direto, sem estar utilizando a função jQuery execute do WebDev e o jQuery. Então, eu vou mostrar uma situação, por exemplo, que nós tivemos durante o curso, que foi, a gente queria modificar o tooltip, né, o formato do tooltip. Eu acho que esse aqui não tem, mas aqui, nesse template, se eu não me engano, ele tem um tooltip diferente. Eu não lembro onde que é, mas depois eu vou estar mostrando para vocês. Então, a gente queria fazer isso, mas aplicar em todos os elementos. Aí é muito legal que com o jQuery a gente consegue aplicar a classe nos controles. Porém, ele teve um probleminha lá que com o Indirection ele não funcionou legal. E aí nós fizemos o quê? Quase a mesma forma, mas porém utilizamos diretamente o jQuery, não usamos a função nativa do WebDev, né? Outro problema que eu tive, comentei já algumas vezes, foi, nós precisamos, por exemplo, o caso que a gente precisava criar um grid dinâmico, por exemplo, um grid que fosse do zero para consultas, né? Nossa ideia é criar, com tudo isso, nosso objetivo inicial é criar um modelo de RAD, né? Com os formulários, né, com padrão de formulários, padrão de pesquisa, padrão de botões, mas a gente queria diferente do que o WebDev gera e queríamos utilizar alguns desses recursos, né, no RAD. Então, desde o início, essa é a nossa ideia. Então, nós não chegamos lá ainda, mas acredito que mais um pouquinho de persistência a gente consegue. E nós passamos por isso, a criação de um grid. No Indev eu tive sucesso, consegui criar um grid dinâmico, que era, eu estava fazendo um log, queria um sistema de log, não dominava ainda na época o log do Indev, e eu acabei criando um controle de log próprio, utilizando até as histórias de procedures do Hyperfile, na época eu fiz, e as triggers do Hyperfile, ficou legal, funcionou bacana. E eu criei um grid dinâmico, então para quê? Para cada estrutura de tabela ele monta para mim, né, com histórico. E no WebDev nós não conseguimos, porque as funções de criar controle não são compatíveis aí com o browser. Pelo menos assim, eu não consegui e o que eu achei na documentação foi isso, né, que não era possível. Às vezes eu até fico pensando, não duvido aí que tenha um recurso, e eu que não encontrei, porque o help é muito grande, eu acho bacana porque ele é muito bom, né? Tem muito recurso lá, dá o caminho para a gente de tudo, mas às vezes algumas coisas a gente procura, é um pouco difícil de achar, porque nós não conseguimos colocar o termo, né, que o WebDev utiliza, então, mas assim, nós temos tido muito sucesso, até não é tão difícil de usar o help, mas esse é um dos objetivos. E juntando com isso, hoje a gente tem inúmeros controles, né, user interfaces aí, que utilizam o JSON, utilizam o jQuery, então fica já um motivo aí para a gente conhecer como fazer isso, né, aprender como fazer isso, porque amanhã ou depois sai um controle bacana na web que você quer usar e você já está apto para fazer isso, né.
Então, eu sempre penso assim, a ferramenta, ela é muito boa, ela permite a gente ter sucesso aí, conseguir alcançar os objetivos na maioria das vezes, mas enquanto mais a gente souber e menos dependente ficar dos recursos, dos recursos internos, então se a gente tem opção de usar recurso interno e tem opção de estar livre para poder criar algo mais personalizado, eu sempre prefiro acompanhar isso aí para poder não ficar amarrado, né? Uma hora ou outra a gente quer usar um recurso que a ferramenta não faz, mas ela te permite que você faça através de uma integração. Então, hoje com a interoperabilidade que a gente tem aí entre as plataformas, eu acho que a tendência é essa já há muito tempo, né? A gente vê a Microsoft vem se abrindo, né? Por exemplo, eu uso muito como referência a eles, porque eu acho legal que, por exemplo, ao contrário da Apple, eles têm uma visão diferente, né, sobre isso. Ao invés de brigar com outras plataformas, eles têm permitido que os desenvolvedores consigam criar soluções que conversem com as outras plataformas, né? Um bom exemplo disso é o Visual Studio, o IS mesmo, a gente hoje consegue rodar facilmente aí aplicativos PHP, ASP.NET, tranquilo, fácil. Nós vamos até utilizar muito isso. Eu acho legal que dentro do mesmo servidor web, a gente consegue rodar dentro de um aplicativo web, por exemplo, um WLanguage, eu consigo rodar ali dentro página ASP.X, eu consigo rodar ali dentro PHP, dentro da mesma aplicação. Isso é muito, eu acho muito fantástico isso, que dá liberdade para a gente avançar e fazer as coisas que nos agradam e que se encaixam melhor na nossa realidade, né, nossa necessidade. Bom, mas enfim, eu queria passar isso para vocês. Esses dois projetos aqui, eu já estou com eles no MelCloud, que é o Admin. O Admin eu tive mostrando, eu não sei se todo mundo acompanhou, se chegou a ver o vídeo, mas eu mostrei os principais elementos deles, os componentes de tela, os padrões de cores, os botões, os padrões de botões, os formulários. Então ele tem esse modelo de panel aqui, os formulários, controles de formulários, com duas colunas, os separadores. Então, o que a gente tem aqui? Esse modelo de login. Aqui, o bacana, já o editor, ele usa o CK Editor. Ó. Quando a gente estiver aplicando o CK Editor, acho que, eu não sei se todo mundo já reparou na limitação que é o editor de HTML do WebDev, né? Ele é bem simples. Também não foi feito com o objetivo de ser um editor web, né? Mas dependendo da aplicação, alguns recursos fazem muita falta. Então, por isso eu optei. Nós temos, por exemplo, num site que permite a postagem de conteúdos, de notícias, e com o CK Editor o cara tem mais opção para poder formatar, né, a notícia ali que vai ser visualizada na página posteriormente. No WebDev o cara acaba tendo, se eu usasse só o do WebDev, o cara ia acabar tendo que fazer o conteúdo num outro editor, copiar o HTML e colar lá no WebDev, porque ele não dá muitos recursos. Assim como o CK Editor tem até modelinhos e templates pré-prontos já que o cara pode usar, importar e usar. Eu achei legal que eu estava falando que já nesse template ele já vem o CK Editor. Hoje eu acho que, pelos que eu pesquisei, é um dos melhores que tem hoje aí em recurso e facilidade também. Aqui acho que esse aqui são os modelos de drop-down. Esses controles são um pouquinho mais difíceis de usar do controle de formulário, né? Mas a gente consegue chegar bem próximo. As notificações, eu prefiro esse tipo de notificação aqui, ó, que aparece na beirada. Isso aqui é bem questão de gosto, né? Mas
Por exemplo, o Touch Display eu acho um pouco ruim, porque ele é um modelo meio único, eu não consegui personalizar muito ele. Até eu busquei e acabei que não consegui. O temporizador dele também, ele tem duas opções. Você acaba ficando, ou ele é muito lento, ou ele tem a outra velocidade que, na minha opinião, ainda é muito demorado para sumir. Então, com os externos aqui, as notificações que tem inúmeros scripts prontos, mas esse aqui, por exemplo, é legal que você escolhe quanto tempo ele vai ficar e vai sumir, ó. Então, você tem uma opção a mais. Outro detalhe que eu acho melhor no aplicativo web é que as notificações apareçam numa posição da tela, como aqui no canto superior direito, de forma que não atrapalhe muito o conteúdo, né? Por exemplo, no caso de uma validação, às vezes você tem que mostrar lá um touch display, ele aparece no meio da tela, por exemplo, para a visualização ficar legal, só que ele demora ali uns 4, 5 segundos para sumir. E aí o cara não consegue clicar se o controle estiver por trás, né? Uma notificação dessa, por mais que fique 5 segundos, 10 segundos, o cara viu a mensagem, ele já pode ir resolvendo, né? Se for problema de validação. Apenas um exemplo que eu quero dar para vocês. Aqui temos um exemplo aqui do touch mais completo, né? Com mais opções, com mais efeitos. Então, acho bacana. Então, a gente tem aqui já o CSS, os scripts prontos, né, para utilizar. Isso eu acho muito legal. E o que me atrai muito nesses templates são isso, porque para você criar esse tipo de recurso é muito trabalhoso, se criar do zero. Então a gente perde tempo com a programação e utiliza essas questões aí de forma mais fácil, perdendo menos tempo, né? Aqui tem alguns modelos de mensagem modal. Se bem que essa mensagem aqui é modal, porém não é tão modal, porque você clica fora, ela some, né? Então, eu tenho um outro... Nós vamos trabalhar com esse tipo aqui de mensagem, mas eu tenho uma outra que eu tenho no meu repositório aqui, que nós vamos estar implementando também, que é realmente modal, onde o operador tem que entrar numa das opções internas aqui, né? Não do template. Beleza, e aí, mais na segunda etapa também, a ideia do nosso projeto vai ter uma página de consultas que nós vamos estar utilizando esse modelo aqui, que eu já mostrei para vocês ali. Nós vamos usar um modelo desse tipo aqui, para um acesso público aí dos pedidos, para o cara fazer consulta. É muito simples também a implementação desses recursos aqui no próprio WebDev. Então, nós vamos aproveitar o máximo que der para a gente implementar nos nossos projetos aí. Bom, o link desses dois pacotes aqui vai estar disponível aí. Eu estou com os links aqui já na lista de ferramentas que nós vamos utilizar. Então, eu queria mostrar para vocês, foram esses dois aplicativos modelos aí. O VS Contratos está disponível. Eu vou até colocar aqui o usuário WebDev sem WebDev. Esse do GS Trend aqui não tem uma versão para teste, mas depois a gente pode ver alguma coisa. Então, se alguém quiser ver depois navegar pelo VS Contratos aqui, que é o que usa o Atlante, pode ficar à vontade para estar vendo os recursos. E eu vou disponibilizar esses dois. E aí eu gostaria da opinião de vocês. Vamos fazer mais aí mais para o final um pouco. Vamos ver o que vocês acham. Eu queria que vocês escolhessem qual dos dois templates nós vamos utilizar. Porque nós vamos começar a criar o projeto hoje, né? Que vai ser, como eu falei, vai ser o projeto de pedidos. Eu sei que muita gente está interessado só na parte web, na parte desses recursos, mas nós montamos um projeto aí com a ideia o quê? De fazermos aí esses 2 meses a parte web, que
foi mais ou menos dividido entre intermediário e avançado, mas, assim, sinceramente, eu classifico mais ou menos com o mesmo nível, porém são recursos diferentes. Então, não sei, talvez alguns usuários, algumas pessoas consigam com essa primeira etapa, sei lá, talvez consiga se virar e implementar outros tipos de controle, né? Ou talvez não, talvez ache melhor pegar tudo, então vai ficar mais a critério de vocês mesmos. Mas a ideia é o quê? Nós vamos fazer na primeira etapa a aplicação dos templates, então nós vamos aplicar a base do template, vamos fazer a criação dos menus e retirar alguns elementos que nós vamos utilizar nos formulários, mensagens, notificações. Vamos retirar o máximo aí e de forma que a gente consiga reaproveitar ou através de templates de controle ou através de funções, enfim. A primeira etapa nós vamos trabalhar nessa parte, então nós vamos criar o projeto, vamos fazer a definição da estrutura desde o zero, não vamos perder muito tempo com isso, vamos implementar o template, criar os templates de controles, criar as rotinas, as funções, JavaScript, as integrações que nós vamos precisar para estar utilizando alguns recursos. E na segunda etapa, provavelmente a gente vai estar com o projeto funcional, nós vamos estar modificando algumas coisas nesse projeto, como vamos implementar alguns user interface e uns user controls externos. Eu tenho alguns do jQuery que eu quero implementar. Inclusive, utiliza o JSON para popular, né, esses controles. Vamos utilizar alguns jQueries aí como webcam, como tratamento de imagem, como o recorte de imagens, né? No momento, a ideia é o quê? Onde a gente for trabalhar com foto, por exemplo, a gente tem várias aplicações, como digitalização de documento, no momento, até mesmo no momento que se vai cadastrar um funcionário e tirar foto dele, ter a opção de subir essa foto por upload, ter a opção de capturar num dispositivo de câmera, ter a opção de recortar só uma parte, centralizar a foto, clarear a foto. Então são coisas que às vezes a gente não dá muita importância, mas se você monta já um controle com esses recursos, fica muito fácil você implementar nos demais projetos e é um a mais que você tem, né, para apresentar nos seus projetos, que se tem de recurso fácil de usar e que é vantajoso, que vale a pena, eu acho que compensa investir. Então, nós mesmos utilizamos a webcam em alguns projetos nossos, que nós tínhamos no Genexus ainda. Lá eu consegui criar um user control para o Genexus, para tirar foto. É legal que era um projeto ASP.NET, né, como eu falei, e eu utilizava o PHP para salvar a imagem, né. O controle que captura é Flash e o que salva é PHP. Então ficou muito legal, fica muito funcional. Por exemplo, nós utilizávamos na parte de um financeiro para armazenar comprovantes de pagamento. A gente tinha no sisteminha de vendas que, além dos documentos do cliente, o cara armazenava cópia de contrato, né, cópia dos documentos pessoais, cópia de comprovante de residência. Você pode oferecer recursos no aplicativo que é fácil do operador utilizar e que vai agregar aí um valor ao produto, né? E vai ter alguns controles, né? Então, como eu falei já do jQuery, nós vamos utilizar. Nessa segunda etapa, nós vamos estar fazendo, vamos modificar alguns itens que nós criamos com recurso nativo do WebDev e vamos implementar recursos extras, né? Utilizando aí JavaScript, jQuery, enfim. Essa é a ideia. Vamos ver aqui. Pergunta? Não, nós não vamos. A pergunta do Daniel Lopes. Nós não vamos usar o Angular JS por enquanto, não. Apesar nesse template aqui ter, nós vamos utilizar a versão da HTML
e não vamos estar usando a versão do Angular. Por enquanto não, eu até tenho ideia de ver alguma coisa aí futuramente, tem alguns templates já legal funcionando, tem alguns recursos, mas eu não achei pertinente, até porque eu ainda não tenho não tenho uma experiência legal com ele para estar fazendo isso agora, nesse momento. Mas de repente a gente pode fazer uma coisa mais rápida depois, num segundo curso, sei lá, talvez, a gente cria a minha ideia é o que, de repente, se todo mundo gostar e for proveitoso esse curso, isso anima mais a gente a tá pesquisando outras formas, né, de ganhar tempo e de implementar outros recursos. Então, a ideia é que, de repente, se essa ideia é certa, mais para frente eu tenho estudado um pouco já do Angular, mas quem sabe na próxima etapa a gente faz um mini curso mais rápido, né, por exemplo, só como utilizar ele, como implementar e utilizar os recursos dele aí. Dos demais, pessoal, alguém está com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta nesse momento? Ninguém? Bom, eu vou continuar então. Bom, desses dois templates, então, vou estar passando aí os links no final, vou estar passando esse documento aqui para todo mundo, e no final a gente decide aí qual deles implementar, que a ideia é já na próxima aula a gente começar a pôr a mão na massa nisso aqui já. Eu separei uma lista de ferramentas, são o que nós vamos precisar aí durante o curso, que vai facilitar aí. Eu não sei se todo mundo já tem, pelo menos o SQL Server instalado, o IS. Então eu fiz a listinha aqui do que a gente vai precisar, que é o SQL Server Express, o IS, né? Vamos estar optando por usar o IS. O editor de texto, que é o Sublime, ou pode ser qualquer um, quem já trabalha com HTML, com JavaScript, que quiser utilizar um editor de preferência, eu optei por ele, que eu usei algumas vezes, achei ele legal, assim, é bacana de usar. Eu uso muito também o TextPad, que é bacana. Um recurso interessante que eu vi, nós tivemos várias discussões no grupo sobre isso, como que a gente poderia fazer para sincronizar a estrutura das bases de dados do nosso desenvolvimento com a produção. Então, eu sei que muita gente achou bacana isso do Hyperfile, né? Que o Hyperfile faz isso automaticamente e nós não temos isso para os outros bancos. Então, assim, a conclusão que eu cheguei é que realmente assim, a PCSoft ela dá uma ênfase maior para os produtos dela, né? Surgiu até a discussão, não, vamos mandar isso para eles implementarem. Mas acho que é muito fácil de entender que não é o objetivo da PCSoft implementar esse tipo de recurso, porque o Hyperfile é um produto deles e para eles é melhor que se utilize mesmo o Hyperfile, porque seria aí um pacote completo, né? Então, se todo desenvolvedor utilizar só produtos da PCSoft, eu acredito que esse é o objetivo deles, né? Outras ferramentas já têm isso, né? Acho que muita gente que veio do GAS já tinha um Adapta que fazia isso. O Genexus mesmo faz isso de forma muito tranquila. Inclusive, se ele te dá o controle de impacto, né? De cada alteração que você faz, de forma que você possa visualizar isso nos scripts ali em tela mesmo, antes de fazer a aplicação. E isso foi uma das coisas que eu senti muita falta. Então, eu fui atrás de uma ferramenta para poder sincronizar os projetos do SQL Server com a produção. Eu achei esse Apex SQL. Ele na verdade, é um conjunto de ferramentas. Eles têm uma versão, acho que Enterprise, se eu não me engano, que faz muita coisa. É realmente assim muito poderoso.
E o utilitário que eu achei fantástico deles, dos outros que eu já usei, que tinha um DB Compare que eu usava, um outro que eu nem me lembro o nome mais, que foi o primeiro. Esse daqui eu consigo comparar a versão do SQL Server de um banco de dados completo meu, do desenvolvimento, por exemplo, mando ele comparar com o da produção, ele gera os scripts de integração. E o interessante é que esse foi o único que eu usei, que ele executa os scripts e atualiza 100% livre de erros. Então, o DB Compare é muito bom também, porém o DB Compare ainda de vez em quando acontecia algumas coisinhas meio diferentes, e com esse Apex eu não consegui. O interessante dele é que você baixa a versão trial, mas o SQL Diff, que é o que faz a comparação aí, ele continua funcionando, tá? Ele é free. Então você pode baixar a versão trial lá, que quando expirar ele vai continuar rodando legal. Enfim, é grátis, né? O melhor de tudo. Eu sei que há pessoas que acham que não tem ferramenta grátis boa. E esse daí é uma boa prova que existe, é uma ferramenta fantástica. Então, resolve o problema, a preocupação em relação a manter o sincronismo e comparar base de dados SQL Server, desenvolvimento com produção, isso aí resolve. Nós já utilizamos muito isso aí, fizemos muitas atualizações durante o curso. Nós vamos fazer propositalmente várias implementações no banco de dados, de forma a ver a funcionalidade e ver que isso aí resolve, essa ferramenta resolve o nosso problema. Coloquei o Dreamweaver na lista. Eu não sou expert no Dreamweaver, mas ele é bacana, ele quebra um galho e eu vou usar ele um pouco aí para ver como que ele pode auxiliar a gente. Ele é muito... O Sublime é legal porque você pode fazer edição em blocos, você pode inserir blocos de código, você pode editar por blocos, é legal. Mas o Dreamweaver, uma vantagem, por exemplo, quando você pega um template já cheio, com muitos recursos, às vezes você quer selecionar um bloco que no código está muito extenso. E na tela, às vezes, tem uma lista dentro, você seleciona a div e ele te seleciona o código, isso me facilitou bastante. Então, para muitas coisas eu achei ele legal, aí ele vai ajudar um pouco a gente. Eu não coloquei nenhuma versão pirata ou craqueada, acho que aí essa parte fica a critério de cada um. Eu coloquei o link direto da versão trial, até porque eu nem tenho nenhuma versão também aí genérica, vamos dizer assim. Eu coloquei da versão trial, não deve dar para conclusão do curso, né, que a previsão é de 2 meses, mas eu acredito que dá para resolver aí até cada um conseguir ter aí, ou se não quiser usar também não tem problema. Eu vou estar utilizando aqui para poder demonstrar aí as facilidades, e cada um vai pegando aí as ferramentas que achar que vale a pena. É mais que foi fácil para mim, mas de repente alguém trabalha com outra e quiser usar, não tem problema também. Isso vai ser só para a gente poder estar identificando alguns blocos de código, alguns trechos lá do CSS, algumas partes do HTML. Os 2 templates, eu estou com eles no Cloud ali, no Cloud eu vou deixar os links. Eu deixei o UAdmin e deixei o Atlante. Então, já deixei os 2 preparados, aí vai ficar a escolha, nós vamos utilizar o que for escolhido aí pela maioria. O CK Editor eu não coloquei ainda, porque eu tenho uma versão aqui, mas eu acho que tem uma versão nova já, e eu vou estar verificando ela, como ele não vai ser implementado agora de início, eu vou estar vendo essa semana se a gente utiliza esse que eu já tenho, ou vou fazer um teste com a versão nova, que é bem provável que a gente use a versão mais nova aí, que já está disponível no site. Sobre essas ferramentas, eu coloquei o link de cada uma, do SQL Server e para o IS, eu coloquei o link aqui do Microsoft Platform Installer. Não sei se a maioria conhece, mas ele facilita bastante. É só baixar ele aí, ele é pequeno. Ele faz o download dos pacotes
que você precisa para desenvolvimento. Então, ele tem pacote de configuração básica do IS, ele tem atualização do gerenciador do IS, ele vem o PHP da vida, ele tem o SQL Server, o SQL Manager Studio. Ele instala e configura tudo muito fácil. Então, eu acho que ele é o melhor caminho, principalmente para quem não é muito familiarizado aí com o IS, com esses produtos aí da Microsoft. Eu acredito que a grande maioria já tem uma familiaridade, né? Mas eu coloquei para ver se facilita já. Do Sublime também deixei o link do site, do Apex. O Apex eu acho que ele já está direto lá no link. Quem quiser ver, ele tem muitos utilitários aí. Eu uso ele em inglês mesmo, acho que não tem em português, mas é muito simples, muito fácil de usar, e depois de 2, 3 vezes que usar, todo mundo já pega fácil. Tá, os templates que estão no meu cloud. Beleza. Daqui nós vamos para iniciar o projeto. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam dessa apresentação, do que nós vamos ver. Querem fazer alguma observação sobre os recursos implementados? Tem alguma dúvida? Pode ficar à vontade, pessoal. Bom, temos algumas perguntas aqui. Bom, 20 dias de aula em cada... Sim. Vilani, é Vladimir. Vladimir. Cara, parabéns aí por essa apresentação, o trabalho todo. Eu acho que todos estão de acordo com isso, está um excelente trabalho. Obrigado. Eu quero poder acompanhar todo o serviço, né? Até porque eu tenho algumas deficiências, e eu acho que na maioria do pessoal também, às vezes a gente consegue ser um bom programador, mas em certos momentos você não consegue fazer o link com a web. Pelo menos é uma deficiência minha, e eu vejo de outros colegas que trabalham comigo também. A gente ficou muito tempo, eu já sou um pouco das antigas, fiquei muito tempo parado ali só no desktop, né? E trabalhar com desktop, com rede é uma coisa, mas com a web na nuvem é outra coisa. E eu estou vendo que você está trabalhando bem nisso, está explanando bem isso, as ferramentas, as coisas que você vai colocar aí. Eu acho que está excelente. Parabéns, e pretendo continuar aí nessa tua aula aí. Obrigado, pô. A gente, assim, nós temos aprendido muito com a necessidade, né? E para nós aqui, por exemplo, assim, a demanda maior tem sido web e mobile. Então, isso nos forçou, né, a partir para esse lado aí. Nós trabalhamos aqui muito tempo com prestação de serviço, então a gente terceirizava projetos e nunca tivemos produtos nossos, né, vamos dizer assim. E então eu e meu sócio, nós resolvemos investir nessa área de desenvolvimento de produtos, né? Não somos ainda muito veteranos nessa parte de produtos, mas já temos algumas coisas. Mas assim, 90% do que aparece para nós de pedido é web e mobile. E o web dev caiu a calhar aí com a facilidade de integrar os dois. No início nós usamos só o mobile com Genex, mas aí devido a custo de licença, essas coisas, o que ficou mais próximo da nossa realidade aí, e claro, com a vantagem de que é uma ferramenta muito boa, agiliza muito o nosso trabalho. Então, essa parte da web, assim, eu acho que vai vir a calhar também, até pelo que você falou. Eu acredito que tem muita gente vindo do Windows. Eu vejo aí que dentro do grupo mesmo falta um pouco da parte de configurações simples, né, de preparar o servidor para subir, zoneamentos de DNS. Então, durante esse curso nosso, nós vamos fazer toda essa parte aí, desde... Faltou o áudio, caiu o áudio. Alguém está escutando alguma coisa? Eu perdi o áudio. Não, perdeu sim. Perdemos sim.
Ele teve um problema com a internet, caiu aqui. Ele deve estar voltando. Ok. Alô, alguém caiu, gente? Parece que é só o Vilani, né? Não, eu tive que me ausentar. A hora que eu voltei, estava todo mundo aqui. Desculpa. Esse curso que vai ser dado pelo Vilani vai ser realizado que dias, de que horas a que horas? Alguém já está com o planejamento todo aí que possa esclarecer melhor, não? O Jorge Barros deve estar a tentar contatar com Com o Vilani, né? o Vilani. Pelo que sei, é tudo de segunda a sexta às 17. Ah, igual naquele horário do seu curso também. Exatamente. Aproveitando que já comecei a falar, boa tarde para todos. Logo que o Vilani regresse, eu gostaria de dizer uma coisa, mas vou aproveitar e ir adiantando. Quando ele regressar, eu acentuo e faço uma síntese. O que eu gostava de vos dizer, como pessoa que trabalha há muitos anos com as ferramentas da PC Soft e também daquilo que eu conheço do Vilani, eu queria dizer-vos o seguinte: na medida do possível, vocês investam na vossa formação. Aproveitem esta oportunidade, porque ensinar o que o Vilani vai ensinar em português, dificilmente vocês encontrarão outra pessoa. Eu pessoalmente tenho todo o prazer de estar aqui inscrito no curso e vou frequentá-lo, porque daquilo que eu faço em WebDev para os meus clientes, eu preciso muito de introduzir algumas destas funcionalidades que o Vilani vai ensinar. Funcionalidades que são próprias dos sistemas web que existem atualmente, que não existiam aqui há uns anos atrás e que agora já começam a aparecer um pouco por todo lado. Aproveitem esta oportunidade, sinceramente, porque ele é uma pessoa muito competente e já conseguiu aprender a integração destes recursos na ferramenta WebDev, e isso é muito importante nós todos termos a oportunidade e a disponibilidade de podermos aprender, adquirir estes conhecimentos. Era esta a palavra que eu queria deixar para vocês. Relativamente ao SQL Server, por exemplo, voltou o Vilani. Voltei, eu não entendi que você falou, estava voltando aqui.
Falou comigo, Matos? Boa tarde, Vilani. Eu estava a dizer às pessoas que é uma excelente oportunidade que elas têm de aprender consigo, porque você é um indivíduo que já investigou muito, já experimentou, já programou, já fez e já tem as soluções para apresentar, já tem o conhecimento para transmitir. O WebDev por si só é uma ferramenta muito boa, muito poderosa, nomeadamente para construirmos soluções ligadas a bancos de dados, portanto a sites dinâmicos, mas ela é um pouco limitada em termos de algumas coisas. Quem conhece o WebDev sabe o que é que eu estou a dizer. E portanto, ter esta oportunidade de frequentar este curso, do meu ponto de vista, é excelente. Parabéns pela forma como você está a organizá-lo e parabéns também pelo conteúdo que você quer introduzir nesta formação. Cá estarei eu para dar todo o incentivo que for necessário. Obrigado, Matos. Até você é um grande responsável, né, por esse curso, e a gente está fazendo isso, né? Antes da gente conseguir ter sucesso com isso e conseguir desvendar alguns macetes aí, eu te incomodei bastante, assim como incomodei muitos do grupo aí, e agradeço, né? E assim, é legal que eu fico contente de que a turma tá gostando aí, né, do material e incentiva muita gente. Eu tenho buscado, assim, o que tem de novidade na parte do web eu tenho buscado. Eu tô certo que a próxima versão do WebDev deve vir muitas dessas coisas, porque é a grande tendência aí, o que tem, acho que quem desenvolve para web tem visto que esses frameworks, essas padronizações é o que todo mundo busca, né, principalmente quem é programador. E a gente, como programador, realmente, né, como já dizemos, a gente não tem muito tempo para se preocupar com essa parte de design, de padronização, enfim. Mas eu queria pedir desculpa também que caiu aqui, desligou tudo aqui, rapaz, caiu tudo e consegui voltar rápido aí. Mas, como eu estava dizendo, então, assim, eu enumerei, assim, esses principais itens que eu acho que são as coisas que nós conseguimos utilizar aqui. Todo mundo tem interesse de aplicar nos seus projetos, mas também vamos pegar a parte, eu não sei se já chegaram a pegar a parte de configuração do OS, preparar o servidor para receber o aplicativo, parte de criar usuários, permissões, criar o domínio, né? Enfim, a gente tem aí uma empresa, acho que eu já compartilhei no grupo, que tem domínios grátis, né? Inclusive nós utilizamos um aí, que é o gstend.tk. Então, ali dá para a gente passar por uma experiência completa. Eu sei que muita gente já trabalha com web, já sabe como fazer isso, não tem esse problema, mas eu acho que uma aula ou duas aí a gente pegar para fazer isso vai ajudar também a sanar a dúvida de bastante pessoas aí que talvez não tenham ainda feito na prática isso. E nós até hoje, às vezes, apanhamos um pouquinho do OS aí, questão de configuração, e algumas vezes nós já conseguimos criar os usuários lá, os aplicativos, subir 100% do projeto, mas algumas vezes ele não quer funcionar, sabe? Então aí a gente vai tentar separar aí esses entravezinhos para estar usando também aí no curso e para servir de experiência aí para todo mundo. Agradeço também o interesse, vejo bastante gente na sala e vou estar me esforçando aí para atender a expectativa de todo mundo aí. E quero que vocês estejam sempre à vontade para estar sugerindo, para ver algum caminho melhor, quiser colocar durante o curso, podem colocar dúvidas referentes ao que vocês estão treinando fora do curso. Eu acho que bacanas, podem se sentir livres aí para estar trazendo, de repente, juntando a dúvida de todo mundo, né, os entraves de todo mundo, eu acho que ajuda todo mundo, né, acho que o grupo sai mais satisfeito. E deixo livre aí se alguém mais quiser fazer alguma observação, tiver alguma dúvida, pode fazer. Vilani, você está me ouvindo aí?
Sim. É Roberto Adam. Só por uma questão assim de curiosidade. Hoje, se você pegar um projeto do zero e tiver que aplicar qualquer coisa dessa, quanto tempo você demora para fazer? Para aplicar o template desse, questão de um dia, 2 dias, eu consigo aplicar um template desse hoje. Legal. É só para saber a produtividade que a gente vai ter depois, tá? Entendi. Show de bola. É claro que, né, é até boa, né, essa colocação, assim, acho que depois que já se pega bem o macete, que se pega o caminho, você consegue ir mais direto, né, vai direto ao ponto e coloca rápido. Não digo um template desse completo, tá? Mas eu me refiro assim a 1, 2 dias, e média esses que eu utilizei. O primeiro, eu te confesso que eu demorei aí uns 3 meses para colocar tudo para funcionar e entender, né, o que ele fazia, vamos dizer assim. Mas esse próprio Atlantic, que foi o primeiro, se fosse pegar hoje, coisa de 2 dias, 3 dias, a gente implementa, cria os templates de controle com panel, os botões, as funções de mensagem. Vocês vão ver que não é muito código, mas é importante se entender, né, como que ele funciona no HTML, como que funciona no JavaScript, para você poder usar isso lá no WebDev, né? Fica mais fácil de saber onde você pode implementar, aonde que não pode, aonde que dá e aonde que não dá. Mas futuramente vocês vão ver que vai ser muito simples. Se quiserem implementar um template desse aí, vão conseguir fazer bem rapidinho. Beleza, cara. É isso aí que eu queria saber. Quanto tempo você hoje produz, claro, com o conhecimento que você tem, o tanto que você estudou. Agora, a segunda pergunta é o seguinte, para quem não tem conhecimento em CSS, HTML, JavaScript, vai ser muito difícil? Não, porque nós estamos pegando as funcionalidades prontas, né? Então, assim, mesmo não tendo, assim, às vezes não vai conseguir, de repente, um exemplo, eu tive com o Agostinho, nós estávamos discutindo, esse template Atlantic, por exemplo, ele não tem a ancoragem horizontal, ele só tem, aliás, ele não tem a vertical, só tem a horizontal. Então, sem conhecimento nenhum, você não conseguiria, talvez, editar o CSS para poder criar uma ancoragem, entendeu? Mas como o nosso objetivo é o quê? Pegar coisas prontas, nós não vamos ter essa dificuldade porque nós vamos utilizar os recursos que já estão prontos, né? Nós só vamos fazer o quê? Ver aonde que ele está e colocar ele no WebDev, né? E como colocar. É claro que é um pouco mais difícil para se fazer sozinho, mas como vocês vão ver a aplicação disso passo a passo, quando for pegar um próximo projeto, vocês já vão saber onde procurar. E aí, se for o caso de muita dificuldade de cada um, eu acho que é só estudar um pouquinho dessa parte que vai se familiarizar muito fácil. Vai ser muito proveitoso de qualquer forma, sabe? Pelo fato de a gente não precisar criar esse CSS, nós vamos pegar os que estão prontos e implementar para dentro. E vai servir também para aprender um pouco desse conceito, né? Beleza, beleza. Eu já me antecipei, eu fiz, até recomendo para quem puder fazer aí, o Code Academy. Eu vou colocar um endereço aqui, é um curso gratuito, é todo em inglês, mas assim, é bem passo a passo para aprender CSS, HTML e JavaScript. Vale a pena para todo mundo aí, para complementar o conhecimento. É verdade, vale mesmo. Filane? Sim. Filane, boa noite a todos. Eu cheguei agora há pouco, estava fora, e peguei já quase no finalzinho a tua palestra. Uma dúvida, hoje com o conhecimento que você tem, você poderia me informar se há a possibilidade de criar, vamos dizer, um framework dentro do próprio WebDev, para que sirva de exemplo para o restante. Eu pego um template desse, eu faço ele agora. Eu poderia usar ele para ser de exemplo para outro, para ser mais rápido. Pois então, assim, eu vejo mais assim, acho que entendi sua colocação, como se fosse um RAD, né, um modelo de RAD que você pudesse aplicar em qualquer template. Esse modelo de RAD eu ainda não consegui chegar nesse ponto, mas que nem eu falei aí antes, no começo, nosso objetivo quando começamos a estudar um template desse para colocar dentro de um projeto nosso, a gente queria colocar ele como um RAD, criar um modelo, né, que a gente pudesse
definir os padrões de formulário, de master page, de template, né, para poder utilizar nos outros, mas nós não conseguimos criar esse RAD ainda. Mas nós utilizamos, por exemplo, esse Atlante em 3 projetos. É muito fácil você pegar o que está pronto e colocar no outro, entendeu? Eu cheguei a utilizar aqui como no dicionário, né, alguns elementos. Depois que você aplica as referências, você pode copiar e colar, por exemplo, um template de controle no outro projeto que está pronto, né? Então, vocês vão ver que tem pouca linha de comando, não tem muita linha de comando. A gente usa muito pouco código para poder implementar isso. Então, é muito fácil de você transferir de um projeto para outro, não é difícil, não. Não chega a utilizar como RAD, nós não vamos chegar nesse nível, mas você vai conseguir reaproveitar facilmente, sim, qualquer outro projeto. Boa tarde, Boa tarde. Melo. Eu escrevi ali no chat, eu creio que você não tenha visto, está previsto algum monitoramento, sessão de monitoramento, por exemplo, perdi algumas aulas e assisti lá o material e eu fiquei com algumas dúvidas. Está previsto alguma aula só de monitoramento nesse aspecto ou não? Eu não consegui entender bem a pergunta, no comecinho deu uma chiada. Você fala monitoramento, não entendi. Para tirar dúvidas, para desenvolvimento do aprendizado. Sim. Tá, não, tá sim, nós vamos fazer... a ideia é o quê? O objetivo mesmo é que todo mundo consiga concluir esse projeto entendendo o que foi feito, de fato, entender cada passo. Então, com certeza, conforme for tendo dificuldade, cada um que tiver dificuldade vai trazendo isso daí, a gente faz a hora de curso sem problema nenhum. Eu acho que o Mato já tinha um padrão mais ou menos esse tipo de deixar meia hora para a gente colocar as dúvidas e problemas, e nós vamos fazer sim, porque a ideia é que a turma toda consiga fazer o projeto, consiga implementar as funcionalidades e realmente entender o que foi feito para poder aplicar isso aí em outros projetos, né? Para ter um aproveitamento legal mesmo. Entendi. O meu grande problema é que meus clientes são espalhados no Brasil. Então, o que acontece é que muitas vezes eu tenho que estar viajando e, com isso, eu acabo não estando disponível no dia, na hora de aula. Então, a minha maior preocupação é exatamente aquilo que eu vou perder, se eu consigo recuperar de alguma forma. Entende? Ah, sim, entendi. Não, sem problema nenhum. Acho que vai ter os vídeos de todas as aulas, você pode estar vendo o vídeo, e o que você não entender, você pode me chamar no Skype, pode estar mandando mensagem no Skype, à medida do possível, né, que durante essa meia hora que a gente colocar mais aí, a gente pode tirar dúvida durante a próxima aula, sem problema nenhum. Conforme surgir dúvida, surgir dificuldade, a gente pode ir fazendo extra aula também, né? Vai mandando por e-mail, de repente nos tempos que eu tiver aqui a gente conversa pelo Skype, sem problema nenhum. Porque durante a meia hora de aula, eu acredito que acaba atrapalhando, porque você para poder colocar suas dúvidas em dia, você acaba tomando conta da ideia, né? E a dúvida de um pode não ser a dúvida do outro. Sim. Pode ser. E daí torna-se uma coisa meio chata, né? Ficar esperando meia hora para poder conseguir algum outro assunto. Não, entendi. Aí a gente monta um canal, tem o grupo do Skype, né? A gente conversa por lá, eu também estou disponível no Skype, mensagem privada, pode mandar, a gente vai encaixando sim, conforme tiver. Eu só não posso, assim, às vezes eu não posso não estar online no momento, mas vai mandando as mensagens conforme a gente ir se encontrando online aqui, eu vou ajudando sem problema nenhum. Em outros cursinhos, o que se faz é exatamente a ideia de ter algumas aulas de monitor, né? Onde quem tem alguma dúvida entra lá e vai tirando a dúvida. A respeito da matéria que foi dada no curso, não? Consultoria particular, né? Sim, eu assim não teria como fazer um compromisso assim de ficar livre, né, vamos dizer assim, durante qualquer horário, mas
eu estou conseguindo encaixar esse horário, né? Conseguindo encaixar esse horário, mas como a gente também toca outras coisas, não consigo ter um outro horário específico. Mas acho que a gente, conforme a disponibilidade, né? Você vai mandando as dúvidas, conforme tiver disponível, responde. Como que nem eu disse, né? Conforme a gente estiver online, a gente vai... Eu estou online praticamente quase todo dia. Então, acho que a gente consegue ir adequando, sim, sem problema nenhum. Eu só não posso fazer o compromisso de falar assim, ó, vamos ficar a tal horário disponível para esse tipo de coisa, entendeu? Até uma meia hora além do curso, para algumas coisas a gente consegue, mas, assim, depois colocar um outro horário, para mim está um pouco difícil nessa época agora. Mas eu acho que as dúvidas que tiverem, a gente consegue sanar elas, sim, via Skype, via e-mail, via exemplos. Eu vou estar com certeza esforçando aí para fazer que vocês consigam ter o objetivo alcançado. Beleza, muito obrigado. Vilani, uma palavra sobre o SQL Server. Por que o SQL Server? A ideia, a gente utilizar no final do curso, nós vamos criar um projeto mobile, entendeu? E eu vou estar usando o Reserved. E assim, eu gosto muito do SQL Server. Eu sei que a turma está acostumada com o Hyperfile, mas eu até ia mudar para fazer o Hyperfile, porque todo mundo já estava utilizando, mas eu acho que vai servir um motivo a mais para a gente usar o SQL, é que vai ser uma experiência a mais no curso, né? Como todo mundo já fez curso de Hyperfile, já trabalhou com Hyperfile no curso básico, vamos ver o que dá para fazer com o SQL Server e vai ser útil para comparar em desempenho e principalmente na facilidade lá na hora do mobile, entendeu? Eu sei que é muito fácil o Hyperfile com o mobile para conexão nativa e tal, mas em relação a desempenho, quem já fez vai ver que tem um desempenho bem melhor utilizando o Reserved com o SQL. Outro ponto é que eu preparei alguns controles que nós vamos utilizar lá na frente, eles são populados e carregados com o JSON, entendeu? E eu já tenho algumas coisas prontas em SQL Server, Stored Procedures, e eu não estou querendo fazer isso com Hyperfile, não. Até porque, senão eu vou ter que fazer com Hyperfile, vou ter que fazer com SQL depois, para o nosso outro curso. Eu sei que não tem nada a ver com WebDev Mobile, né? Mas como esse projeto ele vai ser feito desde o zero, um projeto web totalmente funcional, e nós vamos fazer no mobile a integração nesse mesmo projeto, então eu optei pelo SQL Server. E também, justamente por conta de todo mundo já ter uma experiência legal e já ter feito curso específico de Hyperfile, vamos ver na prática como que fica isso na web com o SQL Server, né? Eu acho que vai servir para fazer um comparativo futuro aí, cada um, para ver que caminho tomar, né? Se quem quiser investir no Hyperfile sabe como que ele se porta. Quem quiser investir no SQL, o ideal seria a gente fazer mais, né? Fazer com PostgreSQL também, fazer com MySQL, mas quem sabe em outras oportunidades. Vilani, é o Jamir, tudo bom, né? Ô Jamir, tudo bem? Joia. Deixa eu te falar, questão de banco de dados, né? Esses dias nós conversamos, mas assim, o problema que eu tenho meus servidores são Linux, né? Sim. Então, a dificuldade é o seguinte, a questão de custo, né? O servidor Windows, eu teria que montar meu servidor, né? Apesar que eu não sei se no mercado tem, mas geralmente ele é muito caro, né? Se for pensar em custo para servidor para isso, sim, mas você trabalha com Windows, com certeza, né, que usa o WebDev. Então, isso, você acho que para o desenvolvimento é o que precisa. Para a gente fazer depois teste, eu tenho o Cloud Server, vou disponibilizar, entendeu? Aí a gente disponibiliza um canal lá para testar os aplicativos, para subir sem problema nenhum. Mas assim, nós vamos utilizar mesmo, cada um vai utilizar localmente, né? Aí só na hora de publicação que a gente vai precisar do servidor. Então, nesse momento, não vai ter custo e nós vamos usar o SQL Express, que é grátis, né? Certo. Então, nesse ponto, não é tranquilo. Mas em relação daí à produção, por exemplo, de outros projetos, você pode utilizar outro banco sem problema nenhum. Eu quero utilizar o SQL agora,
porque eu vou mostrar que a gente utiliza, por exemplo, Stored Procedures, que retornam já o JSON pronto para a gente popular alguns controles. Então, ele tem uma facilidade legal aí, que vocês vão ver na prática lá na frente que dá para a gente fazer, integrar os controles aí, entendeu? Os user controls aí, populando direto no SQL Server. Por isso que foi essa opção aí. Eu acho legal a SQL Server, para a gente ter um segundo banco, né? Hoje todo mundo sabe trabalhar com o Hyperfile, seria legal fazer alguma coisa em SQL Server sim, tá? Eu sou a favor. Bacana, pô. A ideia é essa mesmo, a ideia poderia ser feito no Hyperfile assim, sem problema, mas assim, a única coisa que teria diferente é que eu tenho algumas Stored Procedures, né, que já estão preparadas para isso, para a gente perder menos tempo, mas a mesma coisa que a gente vai utilizar na parte de integração poderia ser qualquer outro banco de dados, mas nós só estamos aproveitando a oportunidade mesmo, também para servir para isso mesmo, para ter uma opinião aí, uma segunda opinião e uma experiência, né, com outro banco. E está previsto alguma coisa para mobile, e o SQL Server vai para mobile? Sim, e bacana. Nós até, inclusive, já migramos praticamente todos, né? Tem um aplicativo só que usava o Hyperfile e já estamos migrando para SQL Server. Inclusive, o desempenho que nós tivemos ficou bem melhor, ficou mais bacana de trabalhar do que com o Hyperfile conexão nativa. Assim, para o mobile, é muito fácil você trabalhar com o Hyperfile, eu concordo. Você faz a conexão nativa, você trabalha com as funções H, ele funciona muito bem, funciona legal. Mas, quando você coloca um aplicativo num 3G mesmo, para você fazer uma transferência de dados, se você fizer uma transferência utilizando o Reserved, por exemplo, com o SQL Server, se você fizer uma mesma transferência usando o Hyperfile, você vai notar que tem uma diferença grande. Pelo menos nós tivemos. Não temos tanta experiência com o Hyperfile. Talvez poderia ser alguma coisa, sei lá, algum pulo do gato que nós não aprendemos, enfim. Mas nós tivemos muito mais próximo com o SQL e o Reserved do que com o Hyperfile. Inclusive de desempenho é imensa a diferença que nós tivemos. Villani, OLDB ou nativo? Então, o mobile, ele usa o Reserved, então é web service, né? Ele não tem essa conexão nativa. Para web dev. Para web dev vai ser o OLEDB. Beleza. Inclusive, boa pergunta, que nós tivemos aí, eu lembro que no grupo, eu não sei se todos já estavam no grupo nessa época, mas surgiu uma discussão sobre ser útil ou não, ou ser melhor ou não o uso do drive nativo. Eu acho que aí vai ser mais um ponto para poder estar testando o desempenho da aplicação com o OLEDB. Aí vai acabar um pouco essa dúvida, né? Vai esclarecer um pouco aí o quanto que fica melhor com o nativo, ou se realmente fica ruim com a LDB. Então, vocês vão observar que o desempenho, mesmo com a LDB, é muito bom. Tenho certeza que todo mundo vai achar o resultado satisfatório. Assino por baixo. A conexão com o SQL Server com a LDB garante um desempenho muito, muito, muito bom. E os testes que eu fiz com um acesso nativo, como teve um ano aí, versão 19, creio eu, que consegui que me disponibilizassem, porque, como sabem, o acesso nativo para SQL Server e Oracle são pagos, são vendidos pela PC Soft. Eu, pessoalmente, não notei nenhuma diferença. Basicamente, o que o acesso nativo faz é uma camada de interpretação dos comandos das funções nativas de W Language, as funções começadas por H. Esse interface, esse acesso nativo, transforma os comandos H em comandos entendíveis pelo banco de dados, ou seja, em comandos de SQL.
Quando você faz, qualquer um de vocês faz em Dub Language um HRead Seek First, você está querendo é procurar numa tabela um determinado registro ou um conjunto de registros. Para que é que serve o acesso nativa? Para converter isso numa sintaxe do género select as colunas, from a tabela, where condições. E portanto, o acesso nativo é basicamente uma estratégia comercial da parte da PCSoft, quer dizer, significa assim, você faz um projeto para em Dev Language, em WinDev ou em WebDev para o banco de dados nativo da PCSoft, o Hyperfile SQL, instala o acesso nativo e muda a conexão, muda a sintaxe da conexão e teoricamente o seu projeto vai funcionar maravilhosamente com esses bancos de dados terceiros. Garanto-vos que não é assim, em termos de desempenho não é assim, porque se você tiver instruções muito complexas, tiver muitos loops, muitos HReads dentro de outros HReads, o servidor começa a pensar naquilo que tem que fazer e até que devolva o resultado de uma query, entre aspas, não é a mesma coisa. Já se a gente assentar no desenvolvimento, por exemplo, sobre o Hyperfile com queries de SQL, já aí esse constrangimento não se coloca. E portanto o OLEDB também, o OLEDB o que faz no fundo é estabelecer é também uma camada de ligação entre o banco de dados e a aplicação, não é? Mas eu, pela experiência que eu tenho, nunca senti necessidade do acesso nativo. Tudo isso porque ao trabalhar com SQL Server, que é o meu banco de dados de eleição, eu trabalho com linguagem nativa do próprio banco de dados. Ou seja, trabalho com queries. É muito bem colocado pelo Matos, né? Eu acho que teve bastante casos aí, muitas dúvidas em relação a isso, mas assim, sem a experiência de fato mesmo, né? De ver como funciona. Eu também, assim como o Matos, também nunca senti problema em relação a desempenho e velocidade usando o OLEDB. Sempre foi muito bom, e assim, até para uma observação, eu quando utilizava o Code Charge, não sei se alguém chegou a utilizar e conhecer, a gente já usava o OLEDB e ele tinha um desempenho muito bom já com outra ferramenta, né? E outra observação bacana aí do Daniel, que meu conterrâneo aí, tem a economia, né, que a gente faz aí em relação ao acesso nativo, que não tem realmente essa necessidade para garantir um bom desempenho, não. Milani, você já testou em PostgreSQL? Não, ainda não. Porque o PostgreSQL é nativo, não é? Tem o PostgreSQL e o MySQL, se não me engano, tem nativo grátis, né? Eu não cheguei a fazer nada em PostgreSQL ainda. Até quase que eu fiz, eu quase que comecei. Eu cheguei a instalar ele para mexer, mas aí a falta de tempo eu acabei que não cheguei a fazer nada com ele. Eu particularmente me especializei em PostgreSQL e participando das aulas, fatalmente eu vou passar tudo para PostgreSQL, quase que diretamente. Eu não entendi. Quem falou? Melo. O Melo, não entendi o que tu disse, desculpa. Eu acho que meu microfone deve estar meio ruim, não sei. Tá com eco. Tá com eco. Eu ouço perfeitamente. Eu sou especializado em PostgreSQL. Então, mesmo tendo aulas para MSSQL, eu vou estar passando tudo para PostgreSQL. Entendi. Acho que aí não tem problema nenhum. Até porque assim, a escolha do banco, eu não quis assim bem forçar, né? Mas eu coloquei o SQL Server devido a que nem eu disse, né? Nós vamos utilizar ele mesmo. Em particular, vai ser algumas storage procedures que vão retornar aí o conteúdo para popular alguns controles. Mas eu acho que, por exemplo, quem tiver domínio de outro banco, como o PostgreSQL, não tem problema nenhum, porque aí eu vou estar passando como que vai fazer a função, basta criar uma função igual ali, um storage procedure que dê um retorno igual, que vai ter o mesmo resultado, sem problema nenhum.
Então quer dizer que a gente pode usar qualquer base, né? Sim, os bons bancos de dados como o PostgreSQL e o MySQL, por exemplo esses dois, eles já têm recursos semelhantes ao SQL Server no que se refere às stop procedures, aos procedimentos armazenados no banco. Stop procedures não são mais, como vocês sabem, de queries que são construídas e que são armazenadas no próprio banco de dados. E, portanto, basta que depois se entenda como o Villani construiu a sua query no SQL Server e conseguir fazer a mesma coisa no Postgre. Quem dominar bem esses bancos consegue, até mesmo a questão que o Jamir colocou, sobre os seus servidores em Linux, eu presumo que você utiliza MySQL, se não estou em erro, penso que já falamos sobre isso. A única observação que eu faço em relação à escolha do banco é, assim, nós vamos ter aí alguns recursos que a gente vai passar, principalmente no projeto mobile, né? Então, assim, qualquer dificuldade por consequência disso, nós não vamos poder estar parando muito tempo se for em relação a essa parte. Não vai ser muito. Posso afirmar que não vai ter tanta diferença, assim, vai ser por pouca coisa, mas assim, se por acaso acontecer de ter algum entrave, porque a função não ficou igual, alguma coisa assim, nós não vamos poder estar freando muito para poder estar ajudando, né? Nós vamos estar focados no SQL. Villani? Sim. Resumindo, a gente pode usar qualquer base, portanto, que domine a base e assim não atrapalhe muito o andamento do curso, né? Exatamente, porque senão quero dizer o seguinte, né? Quando a gente for utilizar, por exemplo, a base de dados, que nem eu planejo utilizar a Stored Procedure para poder fazer, popular alguns controles e retornar o data de alguns controles. Então, se a pessoa não conseguir converter ou fazer igual na outra base de dados, ela vai ficar parada ali, né? E se retornar alguma coisa diferente, não vai ter sucesso com a implementação do controle. Resumindo, é melhor fazer o primeiro projeto acompanhando o que você vai passar no banco SQL Server e depois o cara vai lá sozinho e faz isso em Postgre e assim por diante. Se possível, assim, eu preferiria, se fosse possível, né? Porque aí ficaria melhor, a gente vai estar acompanhando, falando a mesma coisa. Mas que nem eu disse, se quiser optar, não tem problema. Desde que consiga fazer essas procedures depois normalmente, vai ser mais por conta da Stored Procedure, né? Eu acho que em relação à instrução, as instruções que nós vamos utilizar no mobile com o Reserved, é muito simples, é fácil de fazer. Vai ser mais para poder preparar os dados para retornar, né? Porque os controles de jQuery, por exemplo, as formas assim mais tranquilas que eu vejo que a gente tem de popular esses controles, por exemplo, que recebem dados, como grids ou listas, com JSON e com XML. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer uma rotina no WebDev que vai converter um dado, um conjunto de dados para XML ou para JSON. Eu vou fazer logo uma Stored Procedure que vai me dar esse retorno pronto para me popular um controle ou para me popular um grid na tela, entendeu? Então, assim, eu não quero mudar esse modo porque eu quero demonstrar como que fica fácil utilizando dessa forma. Como que fica muito mais simples, né? Você vai utilizar menos código ainda ali no projeto, no WebDev. Então, essa que é a ideia, por conta disso. Mas em relação ao restante do projeto, questão a insert, update, delete, isso é tranquilo. Qualquer banco que for feito, acho que cada um que usar vai conseguir implementar sem problema nenhum, sem entrave. Mas se puder seria melhor, até para poder, principalmente se quem ainda não trabalhou, né, e que talvez não tenha experiência com muitos bancos de dados, quiser aproveitar a oportunidade para acompanhar, é bacana. Mas fica essa dica aí. Não tem problema, mas desde que consiga lá tocar depois.
Vilano, você vai disponibilizar esses links aí, esse material aí para nós? Sim, vai. Acho que vai ter uma pasta, né? Acho que tá todo mundo acesso, Jorge. OneDrive. Aí já vou estar subindo aqui. Já em cima. Preparar para amanhã, né? Eu já vou preparar a lista. Esse vídeo vai para o YouTube, mas os próximos eles vão ficar no OneDrive. Ah, beleza. Certo. Eu passo o link também no grupo lá agora. Qualquer coisa eu coloco compartilho ele para todo mundo e passo o link. Acho que até dá para passar aqui, não tem problema. Acho que é fácil até, né? Ô, Vilano. Esses temas, esses templates são todos responsivos, né? Sim. Ok. Ambos os dois que eu deixei de opção são responsivos. Deixa eu colocar aqui no chat que todo mundo consegue pegar, né? Cadê o chat daqui? No Skype fica... No histórico é melhor, né? Eu vou colocar no grupo lá também. Porque senão daqui a pouco fecha, vai perder tudo. Já vou colocar agora aqui também Mandei lá no Skype também. Foi no Skype do grupo, foi? Do curso? Ok. Tá no grupo lá. Mais alguma observação aí, pessoal? Querem colocar mais algum questionamento, alguma colocação, alguma sugestão? Bom, aí eu peço então para todo mundo acessar aí o documento e baixar os dois templates. E eu não sei se a gente podia fazer isso agora, ou vamos fazer o seguinte, dê uma olhada com calma, os dois templates estão aqui, ó, é o admin e coloquei o de baixo, o Atlante, tá? Só para frisar a observação que eu fiz, o Atlante ele tem uma diferença, eu acho que em relação a recursos, o formulário, o painelzinho dele, que já tem um recurso de expandir, que eu acho que é o único que o admin não tem. E as mensagens de alerta lá de sucesso e aviso, que ele usa a tela inteira, né, com tipo um lightbox lá. É a única diferença deles. Mas aí vocês baixam, descompacte aí, execute, dê uma olhada com calma, e aí amanhã a gente pega no início e decide qual usar. Já vão ter os dois mesmo, deixa já o download feito, e a gente já consegue fazer. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma questão a colocar, nenhuma dúvida, acho que a gente já pode dar por encerrado por hoje. Por mim, Tadeu, eu agradeço a sua atenção. Obrigado, boa noite. Também agradeço, Vilani, obrigado. Eu que agradeço todo mundo aí. Obrigado, Vilani, boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.